Graça e paz, povo de Deus, abençoados, eleitos do Senhor. Aqui quem fala é Júlio Chaves, do canal Acorda, Povo de Deus, com uma breve mensagem da graça de Deus. Queridos, eu vou lançar uma série de mensagens que começa com um título: Pergunte ao seu pastor, para que essas mensagens cheguem até nossos amados irmãos evangélicos, porque eles são as maiores vítimas desse maldito sistema religioso cruel, perverso e às vezes muito corrupto. Eu sei que existem homens sérios, éticos e idôneos que têm um rótulo de pastor, que são vítimas do sistema. Eles acreditam naquilo que pregam, mas a maioria sabe que está enganando. Então essa série de mensagens vai sempre começar com essa pergunta, com essa frase: pergunte ao seu pastor. Essa primeira mensagem tem um título: Por que o apóstolo Paulo não falou de inferno nas suas cartas? Meu querido, minha querida, você que é evangélico, evangélica, não dá para aguçar a curiosidade de vocês com relação a isso, não. Paulo, ele recebeu o evangelho da graça no terceiro céu, no paraíso. Está lá em 2 Coríntios 12, 2, 3, 4. Existia o evangelho da circuncisão, que foi dado a Pedro, e o evangelho da incircuncisão, que foi dado a Paulo. É só você conferir lá em Gálatas 2, 7. Paulo recebeu a revelação do evangelho da graça de Deus, o segundo e último pacto, que servem para todos nós, gentios remanescentes. Essa é a pergunta que eu peço que você faça para o seu pastor. Por que o apóstolo Paulo não falou de inferno nas suas cartas? Nas suas 14 cartas, considerando que a carta de Hebreus foi escrita por ele. Por que Paulo não falou de inferno nos seus 11 destinatários? O destino dessas cartas, dessas 14 cartas. Por que o apóstolo Paulo não falou de inferno? Incrível, né? Os pastores têm o hábito de dizer que Jesus, em Mateus, falou muito mais do inferno do que do céu. Tamanha a gravidade do inferno. Durante os 14 anos que eu passei nesse sistema religioso evangélico, Paz e Vida Batista e Assembleia de Deus, eu tinha essa resposta na ponta da língua. Essa frase na ponta da língua: meu irmão, Jesus falou muito mais do inferno em Mateus do que do céu. Os pastores sabem que quando Jesus falou em Mateus do inferno, ele estava se referindo ao Geena, o Geena, que era um crematório, um lixão que havia por trás das muralhas de Jerusalém. Nesse crematório jogava-se animais e pessoas mortas, enxofre, o fogo não se apagava e os vermes brotavam. Hoje esse crematório, esse lixão, é um ponto turístico de Israel. Coloca aí no Google Geena, que você vai ver o que significa. Era um vale, a parte mais baixa de Jerusalém. Por isso que Jesus disse: nas profundezas do inferno. Diabo e inferno são as duas maiores fontes de renda desse maldito sistema religioso. A Bíblia hoje não é um livro profético, é um livro histórico. Tudo foi para Israel e tudo já aconteceu. Os últimos dias foram os últimos dias de Israel. Eu estou acrescentando aqui algumas palavras para aguçar a sua curiosidade, para você pesquisar, sondar, e você vai perceber o quanto você, evangélico, evangélica, está sendo enganado. Esse é o título da mensagem. Pergunte ao seu pastor: por que Paulo não falou de inferno nas suas cartas? Por que, gente, Paulo não falou de inferno? Esse inferno pregado pelo sistema religioso de sofrimento eterno. Por que Paulo não falou isso? Simplesmente a resposta é essa: porque esse inferno pregado pelo sistema religioso nunca existiu. O inferno sempre foi sepultura, lugar dos mortos. Tem pessoas que usam a parábola de Lucas, em Lucas 16, do mendigo e do rico. Há quem diga, alguns estudiosos, que esse mendigo representa Jesus e o rico representa os fariseus. Mas você não percebe que, se você for pegar literalmente essa parábola,
essa ilustração, ela não faz sentido em você acreditar que uma mãe vai estar no céu e a filhinha dela no inferno se comunicando. Você percebeu aí a heresia, que não significa nada disso? Porque se você for pegar a parábola literalmente, significa que uma mãezinha vai estar no céu vendo a filhinha dela no inferno e se comunicando. Que heresia! Se você acredita literalmente que inferno é um lugar de tormento, se baseando na parábola do rico e do mendigo, você vai ter que transformar todos os versículos da Bíblia que dizem que inferno significa sepultura, lugar dos mortos. Como os evangélicos estão sendo enganados por esse maldito sistema religioso cruel, perverso e corrupto. A maioria dos pastores sabem que inferno significa sepultura. Mas a proposta do sistema religioso é levar medo e terror. Essa é a mensagem. Pergunte ao seu pastor por que Paulo não falou de inferno, gente. Paulo foi ao terceiro céu, ao paraíso, e ouviu palavras inefáveis. Se esse inferno de sofrimento realmente existisse, Paulo seria um grande propagador desse inferno. Em momento nenhum, o apóstolo da graça fala de inferno. Tudo isso é figura de linguagem, gente. Até quando nossos amados irmãos evangélicos serão enganados? Na playlists do canal, eu tenho mensagem só de diabo, só de inferno, só de dízimo, a aberração do dízimo. Os últimos dias foram os últimos dias de Israel, a suposta volta de Jesus, que também é uma grande fonte de renda. Apocalipse foi para as 7 igrejas da Ásia, está lá Apocalipse 1:11, que hoje é a Turquia. Nós não somos pecadores porque pecado era transgressão das leis. Paulo, quando fala de pecado, ele está dizendo que os judeus estavam praticando as obras da lei depois da cruz. Por isso que Paulo diz em 2 Coríntios 4:4, o Deus deste século, Moisés, está cegando o entendimento de vocês, para que não resplandeça a luz do Evangelho da glória de Cristo, que é a imagem de Deus. O sistema religioso diz que é o Satanás. Quando você lê o contexto, você está lá. Quando Moisés é lido, não somos como Moisés. Meu querido, minha querida, você que é evangélico, evangélica, procure sondar, procure analisar, procure ler a Bíblia e o contexto. Procure ouvir pessoas que pensam diferentes. Está aí uma oportunidade de você ouvir uma mensagem da graça pela primeira vez. Se você entender o Evangelho da Graça, mais nunca você vai colocar seus pés nesse lugar chamado de igreja. São verdadeiros alçapões, arapucas, e muitas delas são verdadeiros antros, lugar asqueroso propenso à corrupção. E você vai ter uma paz que você nunca teve na sua vida. Pergunte ao seu pastor por que o apóstolo Paulo em momento nenhum fala de inferno nas suas cartas. A resposta é simples, porque esse inferno pregado, propagado pelo sistema religioso evangélico nunca existiu. É só uma estratégia do sistema para levar medo e terror para nossos amados, queridos, abençoados irmãos evangélicos. Peço que você compartilhe essa mensagem, acesse a playlist do canal, dá um like, dá um joinha, e se você não é inscrito no canal, eu peço que você se inscreva. Meu canal de comunicação continua, Acorda Povo de Deus, numeral 7@gmail.com. Um forte abraço, muito obrigado e até a próxima, querendo Deus, graça e paz.